Oi, pessoal, voltei aqui para o canal. Tava com algumas ideias do que trazer aqui de interessante, né, para o nosso canal. E eu cheguei à conclusão, porque o que eu gosto de trazer é o que eu domino. Eu gosto muito da parte médica. Eu sou médica. Eu até fiquei meio assim, se eu falava ou não, se eu trazia essa informação ou não, porque eu sei que hoje em dia com um monte de profissional, né? Tem profissional e profissional. Hoje em dia tem muita picaretagem e as pessoas ficam cada vez mais assim, com o pé atrás quando a pessoa fala que é médico. Mas eu sou médica raiz, eu gosto do meu trabalho, eu gosto de estudar, eu gosto de atender as pessoas. E o que acontece? Eu notei que o que eu gosto aqui nesse canal é de trazer alguma coisa sempre com uma parte médica. Tanto é que os casos que eu trouxe porque a parte de investigação de medicina legal estava muito interessante, sabe? Então, e também gostei muito de fazer o vídeo sobre a varíola, que foi, tipo, super legal. Então, vou focar nisso. Tanto é que eu resolvi agora trazer um vídeo sobre a peste negra, de uma ótica mais pela minha ótica, sabe? Sempre eu vou trazer com referência bibliográfica, tá? Os outros eu acho que eu cheguei a deixar na descrição a referência bibliográfica e eu sempre vou deixar, tá? Porque eu acabo sempre por artigo que eu acabo pesquisando os temas e tudo mais, não é nada da minha cabeça. E por que eu resolvi trazer sobre a peste negra? Porque quando a gente pensa em peste negra, né, a gente sempre pensa lá na peste da Idade Média, que as pessoas, né, foi uma peste que devastou, tipo, 1/3 da Europa, os pesquisadores acreditam, e que a gente sempre pensa, né, naquelas pessoas com aquelas roupas de couro, com aquela máscara, né, de bico, parecendo um bico de corvo, que as pessoas colocavam, as pessoas que cuidavam dos doentes, os médicos colocavam tipo ervas aromáticas ali naquele bico, porque eles acreditavam que ia evitar a contaminação pela peste. E a gente sempre, né, pensa naquele caos, na sujeira, na Idade Média e tudo mais, só que a gente pensa assim, o que foi a peste negra? Que doença que foi essa, né? E isso que eu vou trazer para vocês. Vamos lá. A peste negra, ela faz parte de uma tríade de pandemias que tiveram ao longo da história. Então, primeiro teve a peste de Justiniano no século VI, que foi uma peste que, assim, pegou toda a região do Mar Mediterrâneo, ali aquela região do norte da África, Pérsia, Síria, pegou também, chegou até na Irlanda. Eles acreditam que as ondas de vai e volta da doença foi mais ou menos até 750 depois de Cristo. Causou muita perda de vidas e os historiadores acreditam que essa peste de Justiniano, ela teve o mesmo agente causador que a peste negra. Que aí a segunda pandemia de peste foi a peste negra. A peste negra, ela aconteceu no século XIV, devastou a Europa, né? Foi um caos. Dizem que chegou até na Groenlândia. Eu vi alguns artigos falando que ela não chegou a atingir a Islândia, mas chegou a atingir até a Groenlândia. E em 3 anos do início dela, ela já tinha espalhado por toda a Europa. A história é a seguinte, eles acreditam, né, que a peste negra se originou ali na Ásia Central, até tem a história de a cidade de Cafa, que era o entreposto comercial dos genoveses, ela foi sitiada numa guerra por um exército da Ásia Central. E esse exército, ele usou pessoas doentes, sem vida, para catapultar para dentro da cidade de Cafa, que era cercada por muralhas, e acabou levando a peste para dentro da cidade de Cafa. Os genoveses, né, assustados, com medo, as pessoas começaram a adoecer, eles voltaram para a Itália. Quando eles chegaram na Itália, eles acabaram levando a peste com eles. E a peste acabou se espalhando. Depois a gente vai discutir melhor isso daí, né? Porque eles acham muito estranho como que a peste negra foi tão rápida, se espalhou tão rápido. A peste de Justiniano também, porque a peste de Justiniano, ela não tem tantos relatos quanto a peste negra. Eles têm relatos de algumas pessoas,
que falavam sobre... Tem relato, assim, de como as pessoas ficavam doentes e tudo mais, por isso que eles acham que seja o mesmo agente causador, a peste justiniana e a negra, mas a peste negra da Idade Média tem muito mais cronistas que falaram sobre essa peste do que tem relatos escritos sobre a peste justiniana. Os genoveses, eles acabaram levando, no meio das mercadorias ali, ratos que carregavam consigo pulgas que estavam infectadas com a peste negra, e os próprios genoveses também, alguns já estavam com a doença e acabou se espalhando pela Europa. É essa que a história conta, né, sobre isso. Mas eles até hoje acham que é muito estranha a história de como que se espalhou tão rápido essa peste, porque teve uma terceira pandemia de peste que aconteceu no século XIX. Ela se originou ali na península de Yunnan, na China, foi para Hong Kong em 1894. De lá, o comércio marítimo, né, que é muito forte ali naquela região de Hong Kong, espalhou a peste pelo mundo. Só que essa peste do século XIX, ela teve características muito diferentes das relatadas na peste de Justiniano e na peste negra. Foi uma peste que não se espalhou com tanta rapidez, foi uma peste que ficou mais ou menos, ela não chegou aí para os grandes centros urbanos, ficou mais ali na região dos portos mesmo, e não causou tantas mortes quanto causou nas outras duas pandemias anteriores. Então, por isso que eles acham muito estranho como que a peste negra foi tão devastadora assim, e essa terceira pandemia de peste não foi tão devastadora, sendo que eles acreditam que tenha sido o mesmo agente causador. Inclusive, a peste, ela não está extinta. Até hoje tem casos ainda, principalmente em região rural das Américas, da África, da Ásia. Desde os anos 2000, aproximadamente 95% dos casos de peste foram relatados na África. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, de 2000 a 2022, eles relataram 120 casos de peste nesse período. Afinal, o que causa a peste? A peste, ela é causada por um Coccobacilo gram-negativo, uma bactéria chamada Yersinia pestis. Essa bactéria ela foi isolada durante a terceira pandemia de peste que teve, né, no século XIX, em 1894, pelo Alexandre Yersin. A Yersinia pestis ela é um patógeno que é transmitido por pulgas. É uma doença bem característica de roedores, tanto é que o Alexandre Yersin, né, que descobriu a Yersinia pestis, ele até falou que é uma doença de ratos em humanos, mas eles já isolaram essas pulgas com Yersinia pestis em outros mamíferos, inclusive muitos mamíferos mesmo, sabe? Até tem história em gatos, tudo mais. Então, assim, é possível que esses outros mamíferos também façam parte dessa zoonose. E os seres humanos são hospedeiros incidentais da doença, sabe? Então, acaba que os seres humanos, muitas vezes, na maioria das vezes, a transmissão é realmente pela picada da pulga. O ser humano é picado pela pulga e desenvolve a doença. Também tem relatos, porque a peste, que ela causa, né? Ela causa 3 tipos de doença. A peste bubônica, a peste pneumônica e a peste septicêmica, né, que é quando já está com uma infecção generalizada. A peste bubônica é a mais comum. 80 a 95% dos casos são de peste bubônica. O que é a peste bubônica? Ela é uma linfadenite febril. O que isso significa? Ela é caracterizada pelo início de uma febre súbita, calafrio, fraqueza, dor de cabeça, dor no corpo e pelo surgimento de aumento dos linfonodos, que eles chamam de bulbão. E aí o que acontece? Esses linfonodos eles aumentam de tamanho. O que é linfonodo? São as ínguas que a gente tem pelo corpo. A palavra bulbão vem do grego, que significa virilha, porque é muito comum dar esses linfonodos aumentados na virilha, mas pode dar também na axila e região cervical também, região do pescoço. Já a peste pneumônica, ela pode surgir pela disseminação mesmo pelo sangue dessa bactéria, né? Que sai ali daquela região dos linfonodos, se dissemina pelo sangue e atinge os pulmões. E também ela pode começar
diretamente nos pulmões sem nenhum linfonodo aumentado. E isso que eles acham estranho na peste negra, que na peste negra a disseminação da doença foi muito rápida, a transmissão foi muito rápida. E normalmente é muito mais fácil uma transmissão ser rápida pela transmissão via gotícula, até mesmo de aerossol. O aerossol é muito mais rápido, né? Que é aquelas micro gotículas, assim, tipo quando a gente espirra. Que tem de estudo? A transmissão por gotícula ocorre principalmente na peste pneumônica. A transmissão por aerossol ainda é um pouco discutido se a peste seria transmitida por aerossol. Eles acreditam que pode até ser, mas é mais comum a transmissão via gotícula. Quando a gente conversa, sabe, fica muito perto, acaba a gente transmitindo para outra pessoa, né, via gotículas. Só que a peste pneumônica, ela é mais rara que a peste bubônica. Só que na época da peste negra não tinha tratamento para peste bubônica. Então, muitas vezes se espalhava para os pulmões e até pelo corpo, né, causando uma infecção generalizada. Então, eles acreditam que essa transmissão rápida, igual eles falavam, eles acreditavam na época que transmitia até pelo olhar, porque as pessoas entravam em contato uma com as outras e caíam doentes e morriam super rápidos. Então, eles acham muito estranho, porque por contaminação por pulga, tinha que ter muita pulga transmitindo a doença, né? E normalmente a evolução é um pouquinho mais devagar, porque eles têm relatos dos cronistas falando que as pessoas, tipo assim, caíam doentes e no outro dia as pessoas já perdiam a vida. É coisa muito rápida, que normalmente não acontece na peste bubônica, normalmente é mais no tipo septicêmico e pneumônico, que é mais rápido, que é quando pega os pulmões ou tem infecção generalizada. Normalmente, para a peste bubônica evoluir para uma evolução ruim, vai uns dias, porque primeiro vai atingir os gânglios, depois vai ter uma disseminação pelo sangue. Então, isso eles acham meio estranho, sabe? Até porque, outra coisa que eles acham muito estranho é que não tem relato de nenhum cronista falando da morte de ratos nas cidades atingidas pela peste negra. Isso eles acham muito estranho. Por quê? Porque era para ter ratos doentes, ratos mortos, nessas regiões, e não tem, eles não encontram relatos assim de uma mortandade muito importante de ratos nessa época. Tudo isso é meio estranho assim com relação à peste negra, sabe? Que ainda o pessoal ainda estuda a respeito. E aí, outra forma também de peste é a peste septicêmica, que aí é quando tem infecção generalizada. Essa infecção generalizada causa falência múltipla dos órgãos, causa sangramentos, inclusive sangramento interno, uma coagulação intravascular disseminada. Inclusive, a microvasculatura, ela começa a ter microtrombos na microvasculatura. E esses microtrombos, eles causam lesões de pele. E essas lesões de pele, muitas vezes, causam até necrose, e elas ficam escuras. E isso também deu origem ao nome peste negra, que as pessoas ficavam com a pele escura, assim, com manchas escuras na pele. E tem muitos relatos de cronistas a respeito disso, por isso que eles acreditam que tenha sido a Yersinia pestis mesmo que causou a peste negra, justamente pela história, pelos relatos dos cronistas com relação aos sintomas que as pessoas tinham, sabe? Por isso que eles não pensam que tenha sido outro agente causador da peste negra. Apesar de ter mudado muito como a peste se comportava naquela época e se comportou na última pandemia que teve no século XIX e como se comporta até hoje, né? Que é uma doença que não tem aquela transmissibilidade toda que tinha no passado. Por exemplo, num surto que teve em Madagascar, que eles fizeram um estudo, eles viram que 8% só dos 154 pessoas que tiveram contato, assim, muito próximo com doentes com peste, desenvolveram a doença. É uma doença que eles não notam aquela transmissibilidade que tem descrito na história da peste antigamente. A rapidez na transmissibilidade, realmente, eles não conseguem explicar muito bem até hoje, mas uma coisa que realmente dá para explicar é o fato de que na época da peste negra não existia tratamento, que o tratamento é antibiótico, né? E na época ainda não tinha sido descobertos antibióticos. E uma peste bubônica não tratada, ela leva
a mortalidade de 50% a 90%. Ainda mais uma peste pneumônica, uma peste septicêmica, que é muito mais grave, a mortalidade é, assim, muito maior. Existe uma vacina desenvolvida, ela não é comercializada, ainda não tem, assim, estudos sobre a eficácia dessa vacina suficientes. Elas são usadas principalmente nos militares americanos que vão trabalhar no exterior em regiões com peste, como o Vietnã, por exemplo. Esses militares, eles são vacinados com 2 doses da vacina. A coisa que eles descobriram em laboratório é que o piolho, nosso piolho de cabeça, né, de cabelo, piolho que pode dar no corpo, ele também pode transmitir a peste. Então, uma das possibilidades também que a transmissão na Idade Média tenha acontecido por piolhos. Mas também é tudo suposição, ainda não tem, eles não têm nada assim. É uma das suposições, né? Porque na época o saneamento básico era muito ruim e tudo mais. É claro que provavelmente nas cidades, na Idade Média, devia ter uma quantidade muito grande de ratos também, mas eles acham também que a transmissão pode ter ocorrido por piolhos. E assim, igual eles falam, nessa epidemia, essa última pandemia que teve no século XIX, a peste, ela demora, mesmo com ferrovia, os navios, né, mais rápidos, já tinha navio a vapor, tudo mais, a peste, ela demorava 25 anos para percorrer uma área que a peste na Idade Média demorava 3 meses. Isso é muito engraçado, sabe? Como que a transmissibilidade na Idade Média foi muito maior. Outra coisa interessante é que os surtos de peste que ocorriam na Idade Média, eles aconteciam em qualquer época do ano. E isso é muito estranho, porque normalmente o ciclo das pulgas é maior transmissibilidade em épocas com umidades, em épocas quentes e úmidas. E chegou a ocorrer surtos de peste no inverno, em épocas de seca. Então, eles também acham isso muito estranho. Que hoje em dia, o ciclo da peste, ele ocorre certinho. Ele ocorre nas épocas de tempo úmido, tempo quente, que é durante o ciclo das pulgas, sabe? E na Idade Média não, na Idade Média acontecia em qualquer época do ano. Eles notaram também que, por exemplo, no século XX na Índia e também na década de 60 e 70 no Vietnã, eles notaram que o principal foco de peste eram nos silos, região de armazenamento de grão, onde tinha rato, ali naquela região, rato infectado. E a transmissibilidade ocorria principalmente naquelas regiões rurais, naquelas áreas rurais. E ao contrário da Idade Média, que a peste tem um relato de Florença bem explicadinho, assim, sabe? Porque em Florença, em 1400, a distribuição de grãos era muito certinha. Chegava de um epicentro da distribuição de grãos e ia distribuindo pela cidade. E o que eles notaram é que os últimos a serem contaminados pela peste foram as pessoas que ficavam mais perto dos grãos e não as pessoas que ficavam mais longe dos grãos. E normalmente hoje em dia o que acontece é que a peste dá muito em região rural, região de armazenamento de grãos, porque é onde atrai os ratos que ficam naquela região. Mesmo com todas essas diferenças entre a transmissibilidade que ocorre hoje em dia e que ocorreu na época da peste negra, eles não têm dúvidas de que a peste negra e a peste Justiniano foi a mesma peste que é causada pela Yersinia pestis. Só que mas hoje em dia, graças a Deus, né, a transmissibilidade é muito mais tranquila, mesmo os surtos que tem hoje em dia, fica mais restrito aquelas regiões, até porque o pessoal hoje em dia, né, faz o isolamento das pessoas até o início do antibiótico. Normalmente as pessoas iniciam o antibiótico e ficam em isolamento nas primeiras 48 horas do início do antibiótico e depois a transmissibilidade já fica mais tranquila. E inclusive, como eles sabem que a evolução da doença pode ser muito ruim, eles acabam até fazendo uma profilaxia antibiótica com os contactantes das pessoas com a peste. Eles não sabem a eficácia dessa profilaxia, né, que eles fazem,
dos contactantes muito próximos, mas como é uma doença que pode ter uma evolução fatal, né, uma evolução bem ruim, eles acabam fazendo essa profilaxia. Só que muitos estudos mostram, como eu falei anteriormente, que muitos dos contactantes não pegam a doença, sabe? E é interessante, porque na Idade Média as pessoas, assim, chegou épocas que as pessoas, assim, não chegavam perto dos enfermos. Os enfermos, assim, elas jogavam, assim, a comida para o enfermo, assim, bem de longe, porque eles sabiam que se eles chegassem, tivessem contato, eles iam pegar a doença e perder a vida. Tanto é que até eu vi um artigo que as pessoas até falando que era muito importante nessa época, né, extremoção, tudo mais, as pessoas acabavam morrendo sem a extremoção. Uma porque os religiosos também perdiam as vidas, porque os mosteiros eram regiões que davam que tinham uma taxa de contaminação muito grande, porque tinham religiosos muito velhos, um aglomerado muito grande de religiosos, e outra que esses religiosos pararam de entrar em contato com os doentes para não adoecer. Porque realmente eles falam que chegou uma época, tem até um cronista da Idade Média falando que chegou uma época que as covas pareciam, ele compara as covas com lasanha, porque parecia uma lasanha, que tipo, eles jogavam os corpos, colocavam uma camada de terra e jogavam mais corpo por cima, sabe? Então, até os parentes, assim, acabavam tendo que, tipo, diminuir o cuidado com os doentes e, tipo, se livrar dos corpos para não pegar doença de tão desesperador que era na época. Então, hoje em dia, com os antibióticos, por isso que é tão importante o uso criterioso de antibiótico, porque se a gente usar antibiótico para quando não precisa ser usado, quando o antibiótico precisa ser usado, tem resistência, as bactérias estão ficando cada vez mais resistentes aos antibióticos, e tem certas doenças que os antibióticos são imprescindíveis. E outra coisa boa também é essa transmissibilidade, que hoje em dia é bem tranquilo, assim, a transmissibilidade da peste que a gente vê hoje em dia. Então, agora tá ficando escuro, tá? Desculpa a iluminação, tá ficando bem escuro. Eu vou tentar melhorar essa parte da iluminação, porque vai ficando, o dia vai escurecendo, né? Vai ficando no final da tarde e vai ficando bem escuro e aí o vídeo vai ficando com uma qualidade ruim. Vou tentar melhorar isso também, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem sugestões de alguma curiosidade, de alguma doença que vocês acham interessante eu trazer aqui, coloque aqui no comentário, tá? Se puder, dar um like, se vocês gostarem, claro, né, do conteúdo, se puderem me seguir, eu vou ficar muito feliz e agradecida, tá? Obrigada e até a próxima.